Nós vamos falar aqui de assuntos interessantes, hein? Elas estão de volta. O nome que também é comentado, é considerado um nome perfeito para substituir o Cebolinha, só que o Michael, ele pode ser um nome também que volte ao radar. O Flamengo vai buscar a reposição e a contratação de jogadores. Agora, as lesões vão obrigar o Flamengo a contratar e mudar até os planos nessa janela do meio do ano. E o tempo está correndo. Vamos falar sobre isso. Bom dia, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flamengo, galera. Nesta quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades para você, Flamengo, no mercado da bola. Hoje o Flamengo entrará em campo aí, enfrentará o Bolívar no estádio do Maracanã às 21 horas. Basta a gente olhar para os principais times da Europa que às vezes fazem esse esforço. Qual é o grande azar do Flamengo? Porque aí para mim é azar mesmo. É que esse discurso todo que eu falei do Flamengo em relação ao Palmeiras, ele vale, obviamente, também para o confronto contra o Botafogo. E aí o que acontece? O Flamengo tem o jogo contra o Palmeiras pelo Brasileiro, o jogo com o Bolívar Libertadores, o jogo com o Botafogo pelo Brasileiro e o jogo com o Brasileirão, a importância que ele tem, e entender que aquele jogo que aconteceu no final de semana contra o Palmeiras poderia ser um jogo praticamente... Tinha o time com o que tiver à disposição, óbvio, isso não se discute, mas quinta-feira é um jogo que o Flamengo tem que fazer, não é negociar 1-0, é um jogo para 2, 3-0, se possível, para poder negociar com os outros dois e para poder evitar qualquer tipo de susto jogando na altitude. Primeira fase foi 4-0, né? É com tudo? É o jogo do tudo ou nada? Ele fez o segundo jogo contra o Bolívar em casa, depois de ter tomado 2-1 na Bolívia. Não foi legal o Flamengo fora de casa. Foi. Ele primeiro encarou o Milionários em Bogotá, 2.600 metros, não foi bem. E a altitude, cara, para quem não está na altitude, pode parecer uma brincadeira. Quem tem que correr lá é outra conversa. Realmente faz diferença. Então, a quinta-feira é o dia de... O mundo ideal é repetir o placar daquele primeiro jogo. Porque aí você leva 4-0 para a Bolívia, você já quebra o teu adversário. Até um 3-0 já estava legal. Você quebra, já tá lindo. Legal. Você quebra o adversário. O problema é, sim, pode... 2-0 é ruim? Gente, ganhar o jogo não é ruim. Mas com 2-0 ele sabe que ele vai sofrer lá. Toma um gol, as coisas ficam justas e a equipe pode sofrer um pouquinho, porque o desempenho não é igual. Tá? O único time que performou melhor, que teve um desempenho melhor na altitude, na fase de grupos, foi o Milionários, que saiu de 2.600 para 3.600. Veja o que chegou, entendeu? Foi o time, você olhando os números, tudo, você fala assim, eles encararam melhor. Por quê? Porque eles subiram, em relação ao que eles estão acostumados, 1.000 metros. Quem está ao nível do mar vai a 3.600, vai encarar um frio. É outra coisa. Pode ser 0, pode ser -2, tá? Tem sido assim na Bolívia esses dias. Então você pode chegar na hora do jogo com 2, 3 graus e isso também faz diferença no rendimento, que é o frio, o jogador puxa e não vem, o ar, a bola fica mais rápida, tem menos resistência. Então, uma série de motivos que você tem que minimizar. Se minimiza como? Vencendo bem. Então, esse é o jogo, esse é aquele jogo que tem uma marca especial na tabela ali, que deveria ter para o Tite, fala assim, esse jogo tem que ir com tudo. Ele foi com tudo contra o Palmeiras, não foi, perdeu 2 jogadores. Ele tem, mas fala, valeu a pena assumir o risco. Não estou dizendo que deveria ter ido com os reservas, apenas que, para as pessoas entenderem que o porquê quando você tira um ou outro jogador da partida, para uns é frescura, mas quem está dentro sabe por que está tirando. E sabe também quando vai forçar. E nesse caso, nem eram jogadores que você pega um tendão de Aquiles, tá quase para romper. Ninguém tem essa informação e vai usar o jogador. Mas, eu digo, o jogo pode acontecer, você perder 2. São 2 jogadores importantíssimos. São jogadores de um lado do campo, o lado esquerdo. Não, e outra, hein? O reserva do Cebolinha não pode jogar, que ele foi o Bruno Henrique, que ele foi expulso no jogo contra o Milionários, né? Foi suspenso no jogo contra o Milionários. Vai de Luiz Araújo, ele vai ter que repensar ali. Mas
O elenco do Flamengo é um elenco que te dá condições de suprir necessidades nesse momento, né? Agora, a gente tem... Em relação ao Botafogo, então, pode ser... Você pode pensar com mais carinho para esse jogo e lá na outra quinta, aí você dá uma dosada. O Jean pediu a palavra. E o Botafogo também, porque... sai. Sim, pode falar, Jean. Jean. Não, até porque, primeiro, é quinta-feira, o jogo contra o Bolívar, e depois, acho que isso, para mim, tem que ser muito considerado por parte do Flamengo. O jogo contra o Bolívar fora de casa é um jogo em que a qualidade determinante do jogo é física, ela não é técnica, não é a qualidade dos seus jogadores. É um jogo que acontece num contexto tão diferente, tão difícil para os jogadores brasileiros, que você tem que considerar, acima de tudo, a questão física para determinar qual vai ser o seu time. E é óbvio que o Flamengo precisa, como vocês disseram, fazer de tudo, e se fizer um gol, tentar fazer o segundo, e se fizer o segundo, tentar fazer o terceiro, e se fizer o terceiro, tentar fazer o quarto, para tentar resolver a parada no Maracanã, porque toda a qualidade técnica superior do Flamengo conta muito menos, vai valer muito menos no jogo que acontece na Bolívia. Mas até por isso, eu acho que assim, se o Flamengo consegue um bom resultado, talvez o determinante para definir qual vai ser ou qual tem que ser a escalação para o jogo de volta não seja a qualidade técnica dos jogadores. Ah, o Arrascaeta é um craque, é o melhor jogador do Flamengo, mas será que é o Arrascaeta que tem que jogar num jogo de volta nessas condições? Será que... O que eu quero dizer é, o Flamengo tem inclusive o histórico recente de um jogo lá por parte dos seus principais jogadores, ou não dos seus principais jogadores, mas de jogadores importantes que podem ser alternativas também para o jogo contra o Bolívar lá. Jogo, Benê. Acho que a grande novidade pode ser o retorno do Varela, né? Que treinou com o grupo ontem, ou seja, indicou aí que tem chance de retornar depois de ter ficado ausente do jogo contra o Palmeiras por conta de uma lesão no quadril. E tem também a novidade que pode ser no banco de reservas. O Chola, atacante nigeriano, que a torcida do Flamengo está apaixonada por ele, tanto pedia no time profissional. Na ausência do Cebolinha, inclusive, forças ao Cebolinha, dele, né? Tá? Que daqui a pouco vai passar pela cirurgia. Hoje, Veneno? É hoje, daqui a pouco, no hospital na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. Vai passar por essa cirurgia. O responsável pela cirurgia vai ser um cara que entende muito sobre o assunto. Então, pelo visto, ele está em boas mãos. Toda energia positiva ao Cebolinha. E na ausência do Cebolinha e também do Bruno Henrique, que está suspenso para esse duelo, o Tite pensa em relacionar o Chola, que treinou... Quem é o Chola? É Chola mesmo que fala? Olha, eu falo porque, primeiro, ele é nigeriano, o nome dele é assim que se escreve, S-H-O-L-A. Aí eu pronuncio dessa maneira. É um atacante nigeriano que chegou por empréstimo ao Flamengo. E o Flamengo, no primeiro momento, não ia exercer a opção de compra desse atleta. Mas o Felipe Luiz, técnico do Sub-20, conversou com a diretoria e mostrou para a diretoria que seria importante exercer a opção de compra. Ele tem quanto tempo? Ele chegou no meio do ano passado. Ele tem pouco tempo no Flamengo, mas de fato foi um jogador importante, por exemplo, na conquista da Libertadores Sub-20, um título inédito para o Flamengo. Será importante no Mundial, que vai ser disputado esse ano no Maracanã contra o Olympiacos pela categoria Sub-20. É um jogador que de fato se destaca muito no Sub-20. Agora, a gente sabe que jogar no Sub-20 e jogar no profissional são coisas totalmente diferentes, mas de fato é um jogador que apresenta ter potencial. Então eu não vejo motivos para não relacionar. Você relaciona esse jogador. Se durante a partida for necessária a entrada dele, aí você bota para ele ir já se adaptando ao time profissional do Flamengo, porque eu tenho certeza que ele tem potencial sim de vestir a camisa do time profissional. Mas calma, torcedor, não fique com aquela expectativa, porque o que ele faz no Sub-20 não quer dizer que ele vai conseguir fazer no primeiro momento pelo time profissional. E nem se sabe se ele vai entrar em campo. Então ele pode ser a grande novidade. E tem também o Carlinhos, né? Que antes não estava inscrito na Libertadores da América, e o Flamengo escreveu também, ele fica à disposição do técnico Tite. Ô Pedrosa, o Flamengo sabe bem fazer essa transição ultimamente, não há desespero no Flamengo, então eu acredito ainda mais com o Felipe Luiz e o Tite, isso vai ser no momento exato, e essa irregularidade, uma irregularidade, ela pode acontecer, então muita paciência mesmo, como o Venê pediu pro menino, né? Vamos chamar ele então de Chola, é assim que chamam ele, beleza. Assim, e eu acho que você tem um Felipe Luiz que tem um entrosamento muito grande com o Tite há muito tempo, e se o Felipe Luiz recomenda a diretoria do Flamengo para fazer a obrigação de compra desse jogador, é porque o jogador tá rendendo, é porque ele acredita no potencial desse atleta, é porque ainda há um trabalho de amadurecimento para ser feito ali. Mas sem dúvida alguma, essa conversa entre o Tite e o Felipe Luiz deve ter
ter acontecido. Posso inscrever o garoto? Pode escrever, Tite, é um amadurecimento. E o Flamengo sabe fazer essa transição, por mais que eu entenda que esse momento não seja tão tranquilo, porque o Flamengo está sem o Everton Cebolinha, então pode ser que ele entre aí dentro do jogo numa eventual necessidade. Mas é isso mesmo que tem que ser feito. Não é porque o garoto tá no sub-20 que você também tem que manter o tempo inteiro ele ali e não dar uma oportunidade. Ele tem que ter essa experiência, essa bagagem, para que ele possa também entender o que é jogar profissionalmente com a camisa do Flamengo, tirar esse peso de uma estreia, por exemplo, e cada vez mais ele progredir. Isso faz parte. E é claro, a gente sempre pede paciência para a torcida, porque eu sempre falo uma coisa aqui, nem todo jogador que sobe da base, ele tem necessidade de ser craque. Às vezes o cara é um bom jogador e que consegue te ajudar bastante. Então é um amadurecimento natural e a paciência da torcida é essencial também. Olha só, Pedrosa, o Flamengo fez a inscrição aí dos 5, né, a mais nas oitavas, né? Aí tem o Carlinhos e mais nomes da base. Olha que importante aí o Fabiano, meia 19 anos, tem o Guilherme, tem o João Alves, também 19, e o Adriel, atacante de 18 anos. Quer dizer... O Cholo ele já estava inscrito na primeira fase. Então por isso ele que você permanece. Não mencionou o nome dele. Ele esses permaneceu. Foram que Exatamente. Incluíram, né? Exatamente. Mais uma... Você vê uma preocupação até do Flamengo. Sabe quando Copa? Você tem aquele 23º jogador que é um garoto? A gente pensa muito assim, a questão do Flamengo nas suas listas, elas têm sempre o time, né? Como diz o Vene, o quê? Como é que é? A cavalaria? Cavalaria, né, ô Pedrosa? E os meninos, que é tão importante estar numa competição como a Libertadores, Pedrosa. Sim. É essencial, cara. É essencial porque o garoto ele vai se acostumando a viver a vida de um profissional. Ele vai se acostumando a viver essa bagagem. Eu nem acho que esses jogadores vão entrar, tá? Eu acho que o Tite vai improvisar jogadores que já são mais experientes, o Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves, o Lohan, jogadores assim que pra mim eles têm mais capacidade para poder atuar. Mas sem dúvida alguma, só de você treinar com os profissionais, fazer parte daquele grupo, isso já é uma experiência gratificante para esses garotos. E às vezes até usa, talvez, num jogo de volta lá contra o Bolívar, com uma altitude severa. Se fizer um resultado aqui, às vezes os meninos... Você quer uma curiosidade sobre lista de inscritos de Libertadores? Quero. Porque o Flamengo aprendeu isso no tempo de pandemia, quando passou o sufoco. O Flamengo escreve, e todos os clubes fazem isso, escreve 50 para manter o número de 50. Porque se você escrever 40, você só vai poder manter 40 na próxima fase. Entende? E durante a pandemia, quando o Flamengo teve vários jogadores 19. afetados, exatamente, o Flamengo passou o desespero, quase não teve jogador para entrar em campo, porque na ocasião não tinham 50 inscritos na competição. Tinham, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 38. E aí a Libertadores, a Conmebol não permite que você adicione. Não, se você escreveu 38, você vai manter 38. Então, por conta disso, bota mais. É melhor sobrar do que faltar. Com certeza. Ô, Venei, tem negociação do Atalanta com o Wesley. Como está essa situação? Sim, a negociação aqui está em andamento. Aqui o povo que pergunta para ele no meio da rua, agora é hora. Vai, Venei. Me dá um spoiler, ô amigo. Pô. Você vai ao cinema querendo saber o fim do filme? Pô, isso não existe. Mas aqui no SBT a gente conta o filme. Vamos lá. É o seguinte, o Wesley, ele tem essa negociação em andamento, só que o Flamengo já bateu o martelo. Antes do segundo jogo contra o Bolívar pela Libertadores da América, o Flamengo não libera nenhum jogador. E aí o Flamengo fez uma contraproposta à Atalanta pedindo 18 milhões de euros de maneira fixa e 2 milhões em bonificação. Enquanto isso, o Flamengo vai ganhando tempo. O Fabrício Bruno, pelo que me disse uma pessoa da diretoria do Flamengo, Fabrício Bruno tem mais chance de ser vendido que o próprio Wesley. Falei isso aqui ontem rapidamente. Sim. E é verdade. O Flamengo entende que, no caso do Fabrício Bruno, é mais vantajoso vender. No caso do Wesley, o Flamengo até topa vender, está fazendo esse processo aí de negociação com a Atalanta, mas enquanto isso vai buscando possíveis nomes para poder contratar para a posição da lateral direita. O Flamengo não vai vender antes do segundo jogo das oitavas de final da Libertadores e antes de ter um jogador bem encaminhado para a reposição de Wesley. Então, assim está a negociação em andamento, tanto do Fabrício Bruno quanto do Wesley. Já vamos falar do Fluminense. Ô, Cris, meu Deus! As péssimas notícias que o Flamengo teve no empate contra o Palmeiras em 1-1. Falando sobre a classificação do Brasileiro, sobre o impacto daquele jogo na classificação do Brasileiro no domingo, mas depois, passado aí 2 dias, depois da gente entender realmente a gravidade da lesão do Cebolinha e do Matias Vinha, a gente chega à conclusão que o Flamengo vai ter que ir ao mercado para contratar e talvez mudar os planos do que ele queria, do que ele pensava para essa janela do meio do ano. Na janela do meio do ano,
o Flamengo estava muito focado em contratar um meia, em contratar uma opção para o Arrascaeta. Vale lembrar, né? O Arrascaeta pode ser substituído pelo De La Cruz. O problema é que os dois normalmente são convocados pela seleção uruguaia. Então, a tentativa de buscar um reserva para o Arrascaeta, estava se falando muito no Claudinho e estava se falando mais recentemente no Carlos Alcaraz, né, do Southampton. Acabou que nenhuma das... Quer dizer, a negociação com o Claudinho não avançou, muitos problemas lá para tentar negociar com o Zenit, atrapalhada do lado do Flamengo, né, achando que estava negociando com uma pessoa e estava negociando com outra. Enfim, então não aconteceu. O Alcaraz estava em estágio inicial e era uma contratação muito cara e muito complicada, mas eu acho que depois dessas lesões o Flamengo vai ter que rever os seus alvos, os seus objetivos nessa janela do meio do ano. Por quê? Porque ele perde com as lesões, né? O Cebolinha, rompimento do tendão de Aquiles, e o Vinha, uma lesão séria no joelho, uma lesão importante de ligamento no joelho, é certo que os dois vão desfalcar o time por muito tempo. Então você perde o seu titular da ponta esquerda e você perde a sua opção para a lateral esquerda, que chegou para ser titular, eu imagino, né? Eu imagino que o Vinha chegou para ser titular, não vinha conseguindo performar bem, uma readaptação do futebol brasileiro que não estava legal, mas ele revezava muito com o Ayrton Lucas. Então você perde a sua opção para a lateral esquerda e você perde um titular na ponta esquerda. Na ponta esquerda, você tem uma outra opção, que é o Bruno Henrique, mas que está sendo difícil contar com o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique tem ficado mais fora do que dentro. Então, assim, ele deve voltar agora contra o Bolívar, né? Estava à disposição contra o Palmeiras, mas estava suspenso. Então deve estar à disposição contra o Bolívar. E você tem uma outra opção, que seria o Luiz Araújo fazendo o lado esquerdo, ou o Gerson fazendo o lado esquerdo, o Luiz Araújo do lado direito. Mas acho que você, podendo contratar uma outra opção de velocidade para o lado esquerdo, eu acho que seria interessante. Quem seria? Realmente acho difícil a gente projetar aqui. Teria que ter um scout muito bem feito, inclusive de mercado sul-americano, né? Um scout que deveria já ter as opções lá, né? Eu sempre falo de como funcionam as contratações no Sevilha, né? Sevilha tem 10 opções para cada posição em cada continente. E se os caras estão nessa lista de 10, é porque eles já passaram pelos processos anteriores. Então, o Sevilha tem 10 goleiros feito scout na América do Norte, 10 na América do Sul, 10 na África, 10 na Europa, 10 na Ásia. Então, ele tem 50 opções para cada posição e depois de um processo. Não sei se o Flamengo tem isso. Do jeito que as coisas são conduzidas, eu diria que não. Mas o Flamengo vai precisar, acho que ele precisaria buscar. O Flamengo acho que precisaria buscar um reserva para a lateral esquerda. Hoje, só tem o Ayrton Lucas. O reserva dele é um garoto da base que está completamente verde, completamente cru. Tem a opção aí do Alexandro no mercado? Tem. Só que o Alexandro seria uma contratação muito cara, né? O Alexandro não viria barato. Alexandro, seleção brasileira, ex-Juventus. Então, assim, outra que você teria que pensar muito bem. E ainda tem a situação do Wesley. O Wesley, reserva, e que também foi titular muitas vezes da lateral direita, ele tem uma proposta oficial que, segundo o Globoesporte.com... Aí que o Flamengo tem a receber muita grana. O Flamengo tem mais de 138 milhões de reais a receber por negociações de jogadores no passado recente. João Gomes, 21 milhões e 900 mil reais. Thiago Maia, 21 milhões e 400 mil reais. Vinícius Souza, 18 milhões e 700 mil reais. Otávio, 15 milhões e 900 mil reais. Mateuzinho,
13 milhões e 400 mil reais. Matheus França, 12 milhões de reais. Paquetá, 11,7 milhões de reais. Pablo Mari, 7 milhões e 700 mil reais. Lázaro, 7 milhões e 200 mil reais. Natan, 3 milhões e 400 mil reais. Santos, o goleiro, 3 milhões de reais. E Cauã Santos, um jovem goleiro que foi vendido para o futebol árabe, 2 milhões e 400 mil reais. Então, Flamengo sabe fazer negócio. E por saber fazer negócio, trouxe recentemente a informação que o Flamengo deu um chapéu no Fortaleza, atravessou a negociação e contratou a jovem promessa paraguaia Jorge Mora, de 18 anos, para o Sub-20. E os amigos Flazoeiro e Flabase, os perfis, trouxeram no Twitter todos os detalhes. O Jorge Mora irá assinar contrato com o Flamengo válido até agosto de 2027, isso a gente havia dito. Ele chamou a atenção do departamento de scout do Flamengo na seleção paraguaia, disputando o Sul-Americano Sub-17 em 2023. O Flamengo comprou 50% do jogador por $300 mil, dá em torno de 1 milhão e 600 mil reais. E o Flamengo tem a opção de comprar mais 30% por $250 mil, que dá em torno aí de 1 milhão e 300 mil reais. O Jorge Mora, ele acumula diversas convocações pela seleção da base paraguaia. O Flamengo venceu a concorrência do Fortaleza para contratar o atleta, como a gente havia dito. Então, fica aí a informação. E por falar em Sub-20, o Flamengo está muito próximo de acertar a renovação de contrato do Lohan. Jogador que está, uma hora está no profissional, outra hora está no Sub-20, está participando desse processo que o Flamengo sabe fazer muito bem, de lapidar joias. E o Flamengo está mais próximo agora. Lembrando que a negociação pela renovação se tornou até novela. Uma hora já esteve próximo, depois Flamengo e o staff do jogador recuaram, mas agora talvez até pela necessidade, porque a verdade é essa, o Lohan vai ser muito mais útil ao Flamengo agora, na ausência do Everton Cebolinha, na ausência do Vinha. Grande abraço. Mengão 4-0, fala João. Flamengo tem que fazer isso, hein? Porque senão, para decidir lá em La Paz, já era. Um abraço. Leonardo, Palmeiras em casa. Carlos Mota, R$5. João, o Flamengo tem que golear amanhã. O Bolívar na altitude é muito desagradável. Abraço, amigo. Bolívar tem um bom time. O Peñarol meteu 4-0 no The Strongest. O Bolívar é melhor do que o The Strongest. Então, o Flamengo tem que fazer uma grande vitória no Maracanã se quiser arrumar alguma coisa, né? Com toda certeza. Deixa eu pegar aqui a prévia do jogo que eu vou narrar amanhã. Eu acho que é um valor exorbitante, tem que vender. O jogador quer ir também, claro. A Atalanta é campeã da Europa League. E caso o Wesley seja vendido, no momento no elenco tem o Lucian e o Daniel Salles, laterais direitos do Sub-20, que ainda não jogaram no profissional. O Lucian entrou nos acréscimos de 2 jogos do Carioca. Os dois têm 18 anos. O nome de Michael é um nome que também é comentado, é considerado um nome perfeito para substituir o Cebolinha, só que o Michael está pedindo um valor salarial muito alto, porque ele ganha na Arábia um valor muito alto. Então, esse impasse financeiro no momento é um problema. Mas o Michael, ele pode ser um nome também que volte ao radar do Flamengo. O Flamengo vai buscar a reposição e a contratação de jogadores. Beleza? Então é isso. Flamengo e Bolívar, hein? Ai. Maracanã, 9h30 da noite, nesta quinta-feira. Vamos lá. O Flamengo deve ir a campo com Rossi, Wesley, que está sendo vendido para a Atalanta, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Luiz Araújo será o substituto de Pedro. O garoto Chola, nigeriano, do time Sub-20, que é um atacante de velocidade, foi relacionado e vai para o jogo, ficará à disposição
assim como Lohan. Esse é o time provável do Tite, que vai mantendo aqui a sua base, né? O Bolívar, do técnico Flávio Robato, deve ter Lampe, Sagredo, Orihuela, José Sagredo e Fernandes, Justiniano, Vaque, Salcedo, Velásquez, Paz e Oviedo. Lembrando que o Chico dos Santos, brasileiro, Chico da Costa, perdão, brasileiro, ele foi negociado com o Cerro Porteño, né? E desfalca a equipe, ele que foi o principal atacante, junto com Bruno Sávio, brasileiro, que também não aparece aqui nesta prévia. O Flamengo, na fase de grupos, meteu 4-0 no Bolívar dentro do Maracanã. Ou seja, o Flamengo tem que repetir isso, porque senão pode se enrolar na altitude. Mas acho que o Flamengo vai ganhar o jogo. E tem que ganhar por uma diferença grande. Perdeu seu melhor jogador, Chico da Costa, é verdade, mas fez contratações aí importantes. O que você acha de Wesley do Corinthians no Flamengo? Atacante, bom jogador, jovem, mas não tenho essa informação, sinceramente. Flamengo, o Michael é considerado o nome ideal para substituir o Cebolinha nesse momento que ele está com o tendão de Aquiles rompido e já passou por uma operação.